Oi, turminha, tudo bem com vocês? Hoje a gente inicia o nosso capítulo 11 do módulo 4, que fala sobre números da forma decimal, certo? Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre os décimos e os centésimos, certo? Então vamos lá entender um pouquinho desse conteúdo agora. Os números decimais são caracterizados por ter uma parte inteira e uma parte decimal separada por uma vírgula. De modo geral, dizemos que os números decimais não são inteiros, pois eles representam quantidades quebradas, ou seja, partes fracionadas de algo inteiro. Décimos. Já representamos a décima parte de uma unidade por meio de frações. Vamos estudar outra maneira de representá-las. A figura ao lado representa uma unidade. Ela foi dividida em partes iguais e uma delas foi colorida de azul. Em quantas partes iguais essa figura está dividida, pessoal? Ela está dividida em 10, né? A parte colorida de azul indica 1/10 dessa figura. Podemos representá-la utilizando frações 1 sobre 10, o número na forma decimal 0,1 ou por extenso 1/10, certo? Como a tia falou, né? Sempre o que fica depois da vírgula é o décimo. Utilizando uma fração e um número na forma decimal, represente a parte colorida de amarelo na figura ao lado. Então, como é que a gente representaria aí? A gente poderia colocar 6 sobre 10 na fração ou 0,6, que é o número na forma decimal, certo? Neste capítulo, chamaremos números na forma decimais simplesmente como número decimal. Agora vamos entender um pouquinho sobre o centésimo, certo? Considere a figura a seguir como uma unidade. Ela foi dividida em 100 partes iguais e uma delas foi colorida de roxo. Escreva a fração que podem representar a parte colorida de roxo. Então, só tem uma parte colorida de roxo, né? E se eu tenho 100 partes, eu vou colocar na fração 1 sobre 100, certo? A parte colorida de roxo indica 1/100 da figura. Nesse caso, o número decimal que representa essa parte é 0,01. Agora, na segunda, escreva as frações e o número decimal que pode representar a parte colorida de verde em cada figura. Então, a gente vai contar quantas partes coloridas tem na primeira figura. A gente tem 36 partes coloridas, né, de 100. Então, na fração, eu colocaria como, pessoal? Eu colocaria 36 sobre 100, não é isso? Já no número decimal, eu colocaria quanto? 0,36, porque é no número decimal. Já na minha segunda figura, eu tenho 63 quadradinhos pintados de 100. Então, na minha fração, eu colocaria 63 sobre 100 e no número decimal, eu colocaria 0,63, certo? Agora, terceira questão. Complete o quadro, como está aqui, né? Mostrando no exemplo. Fração 36 sobre 100, número decimal 0,36 e escrito por extenso 36 centésimos. Então, se eu tenho 0,63, a minha fração é 63 sobre 100. E eu escrevo 73 centésimos. No outro item, eu tenho 75 sobre 100. O meu número decimal é 0,75. Então, é 75 centésimos, certo? Então, é dessa forma que a gente faz os centésimos, tá bom? Então, hoje, pessoal, a gente estudou o uso dos números decimais e realizamos as operações de adição e subtração de números decimais. Então, vamos recordar. Um décimo pode ser representado pela fração 1 sobre 10 ou pelo número decimal 0,1. Um centésimo pode ser representado pela fração 1 sobre 100 ou pelo número decimal 0,01. Em um número decimal, a vírgula separa a parte inteira da parte decimal, certo? Como a gente viu no começo da nossa aula. Ao adicionar o zero depois do último algarismo decimal, não alteramos a parte de todo ele representada, mas a leitura desse número é feita de acordo com a quantidade de casas decimais. Se eu tenho 0,3, eu tenho 3 décimos. Se eu tenho 0,30, eu tenho 30 centésimos. Então, essa é a nossa diferença. Quando eu tenho um décimo, é 1 sobre 10. E quando eu tenho um centésimo, 1 sobre 100. E a forma que eles estão representadas também vai dizer a forma que eles vão ser escritas, certo? A quantidade de casas decimais. Então, se eu tenho 0,3, eu falo que é 3 décimos. Se eu tenho 0,30, eu falo que é 30 centésimos, certo? Essa aqui é a nossa agenda do módulo 4, décimos, casas 111 e 112 e classes 109 e 110.
A gente tem centésimo, casa 117 e 118 e classe 115 e 116, certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau!